Olá, pessoal! Eu sou Leila Oliveira e gostaria de convidar vocês para uma conversa sobre patrimônio cultural em nossa comunidade. Nesse primeiro vídeo, nossa proposta é conhecer o significado do patrimônio cultural e diferenciar o patrimônio cultural material do patrimônio cultural imaterial. Explorar alguns marcos jurídicos sobre o tema. Identificar os bens culturais materiais tombados e os bens culturais imateriais registrados na Bahia e em Salvador. Antes de prosseguirmos, é importante situar que a instituição que se ocupa das questões relacionadas ao patrimônio a nível mundial é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que conhecemos como Unesco. No âmbito nacional, temos o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. E na esfera do Estado da Bahia, existe o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, o IPAC. Já no município de Salvador, temos a Fundação Gregório de Matos, FGM. Portanto, o conteúdo oferecido nesses 3 vídeos é embasado, sobretudo, nos diversos materiais produzidos e disponibilizados por essas instituições oficiais. Mas, afinal, o que é patrimônio cultural? Patrimônio cultural é um conjunto de bens culturais de natureza material e imaterial que estão presentes na história de diferentes grupos e que foram transmitidos entre várias gerações. Os bens culturais são de fundamental importância para a memória, a identidade e a criatividade dos povos e a riqueza das culturas, pois ligam as pessoas aos seus pais, aos seus avós e àqueles que viveram muito tempo antes delas. Mas para que a ideia de patrimônio cultural tivesse força e os estados se comprometessem com a criação de políticas e normatizações, desenvolvimento de pesquisa e capacitação de profissionais voltados à preservação e salvaguarda dos bens culturais, uma série de instrumentos legais foi produzida. Vamos conhecer algum deles? Fazendo um breve histórico sobre as políticas de patrimônio cultural no Brasil, podemos situar que a ideia de preservação remonta à década de 1930, com o Anteprojeto de Proteção do Patrimônio Artístico Nacional, escrito por Mário de Andrade em 1936, a pedido de Gustavo Campanema Filho, então ministro da Educação e Saúde. O pedido foi feito com o objetivo de criar o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SFAM, hoje conhecido como IPHAN. Após o anteprojeto, o Decreto-Lei 25/37 organizou a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, tendo sido escrito por Rodrigo Melo Franco de Andrade, que esteve à frente do SFAM de 1937 a 1967. O decreto definiu que constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. O decreto também institui os 4 livros do tombo, voltados para a preservação do patrimônio. O livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, as coisas pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, e bem assim as mencionadas no parágrafo 2º do citado artigo 1º. Livro do tombo histórico, as coisas de interesse histórico e as obras de arte histórica. Livro do tombo das belas artes,
as coisas de arte erudita, nacional ou estrangeira. Livro do topo das artes aplicadas, as obras que se incluírem na categoria das artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras. A nível mundial, também nos anos 1930, as chamadas cartas patrimoniais foram sendo criadas para oferecer diretrizes sobre temas como bens culturais específicos, a exemplo da Carta da Preservação dos Monumentos Arquitetônicos Mundiais, conhecida como a Carta de Atenas de 1931. Desde então, outras cartas foram escritas como documentos para se pensar os rumos da preservação e salvaguarda do patrimônio cultural. Em 1972, ocorreu a primeira Convenção Geral da Unesco, intitulada Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. Durante esse importante encontro, foi acordado que cada um dos Estados parte na presente convenção deverá reconhecer que a obrigação de assegurar a identificação, proteção, conservação, valorização e transmissão às gerações futuras do patrimônio cultural e natural, referido nos artigos 1º e 2º, e situado no seu território, constitui obrigação primordial. Para tal, deverá esforçar-se, quer por esforço próprio, utilizando no máximo os seus recursos disponíveis, quer, se necessário, mediante a assistência e a cooperação internacionais, de que possa beneficiar, nomeadamente no plano financeiro, artístico, científico e técnico. A partir de então, foi criada uma lista do patrimônio cultural mundial, composto por monumentos, grupos de edifícios ou sítios que tenham excepcional e universal valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico. No Brasil, entre os 14 sítios listados na Unesco como Patrimônio Cultural Mundial, temos os 6 centros históricos das cidades de Salvador, na Bahia, Ouro Preto e Diamantina, em Minas Gerais, Olinda, em Pernambuco, Cidade de Goiás, no estado de Goiás, e o Centro Histórico de São Luís, no Maranhão. Além destes, são considerados Patrimônio Cultural Mundial os sítios arqueológicos. Cais do Valongo, antigo cais da cidade do Rio de Janeiro, importante vestígio material da chegada dos africanos escravizados nas Américas. Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, com seus inúmeros vestígios arqueológicos. As missões jesuíticas guaranis e ruínas de São Miguel das Missões, localizadas no Rio Grande do Sul. E o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais. Em termos arquitetônicos, destaca-se o conjunto moderno da Pampulha, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. A cidade de Brasília, no Distrito Federal, capital do Brasil desde 1960. A Praça São Francisco, na cidade de São Cristóvão, no Sergipe. Assim como o Rio de Janeiro, paisagens cariocas entre a montanha e o mar. Na Convenção da Unesco, também foi definido que o patrimônio natural mundial são as formações físicas, biológicas e geológicas excepcionais, habitats de espécies animais e vegetais ameaçadas, e áreas que têm um valor científico de conservação ou estético excepcional e universal. No Brasil, entre os 7 sítios listados na Unesco como Patrimônio Natural Mundial, temos o Parque Nacional de Iguaçu, em Foz do Iguaçu,
Paraná e Argentina. A Mata Atlântica, reservas do Sudeste, São Paulo e Paraná. A Costa do Descobrimento, reservas da Mata Atlântica, Bahia e Espírito Santo. O Complexo de Áreas Protegidas da Amazônia Central. O Complexo de Áreas Protegidas do Pantanal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As áreas protegidas do Cerrado, Chapada dos Veadeiros e Parque Nacional das Emas, Goiás. As Ilhas Atlânticas Brasileiras, reserva de Fernando de Noronha e Atol das Rocas. Temos ainda Paraty e Ilha Grande. Cultura e diversidade, caracterizado como um único patrimônio misto, natural e cultural. Outro importante documento da Unesco é a Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular, ou Recomendação Paris, de 1989. O documento considera a tal cultura como importante patrimônio da humanidade e aborda assuntos importantes, principalmente para as diretrizes atuais do patrimônio cultural imaterial, como definição, identificação, conservação, salvaguarda e proteção da cultura tradicional e cultura popular, sugerindo o incremento de pesquisas sobre o tema, a realização de inventários, criação de tipologias normatizadas, sistema de identificação e registro, entre outros. Voltando para a esfera nacional, podemos destacar a Constituição Federal Brasileira de 1988, onde a noção de patrimônio cultural aparece de forma alargada no artigo 216, ao definir que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem 1. As formas de expressão. 2. Os modos de criar, fazer e viver. 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas. 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos, culturais. Como vocês podem ver, a Constituição Brasileira de 1988 fala de bens de natureza material e imaterial. Mas qual seria a diferença entre ambos? Patrimônio cultural material é composto por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza, conforme os 4 livros do tombo: arqueológico, paisagístico e etnográfico, histórico, belas artes e das artes aplicadas. O patrimônio cultural imaterial é composto por um conjunto de bens culturais que dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social, classificados segundo os 4 livros de registro. 1. Livro de registro dos saberes. 2. Livro de registro das celebrações. 3. Livro de registro das formas de expressão. 4. Livro de registro de lugares. Os bens materiais podem ser imóveis, como cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos, e bens individuais, e podem ser móveis, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Os bens imateriais
podem se manifestar em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, formas de expressões cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, e nos lugares como mercados, feiras e santuários, que abrigam práticas culturais coletivas. Atenção! Os bens imateriais são tombados nos livros do tombo, Decreto-Lei número 25, de 30 de novembro de 1937. Já os bens imateriais são registrados nos livros de registro, Decreto-Lei 3.551/2000. O tombamento dos bens materiais serve, sobretudo, à proteção de edificações, paisagens e conjuntos históricos urbanos. O registro dos bens imateriais serve, sobretudo, para salvaguardar os saberes, celebrações, forma de expressão dos diferentes grupos e lugares que são referências de práticas culturais coletivas. No estado da Bahia, há 174 bens de natureza material tombados pelo IPHAN individualmente e mais de 9.000 imóveis tombados em conjunto. Alguns dos bens tombados na Bahia são os conjuntos arquitetônicos e paisagísticos das cidades de Cachoeira, Lençóis, Mucugê e da cidade alta de Porto Seguro, o conjunto paisagístico de Igatu, o conjunto arquitetônico de Rio de Contas, o conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico de Itaparica, de Monte Santo, de Salvador, o município de Porto Seguro e o conjunto paisagístico de Santa Cruz Cabralha, o terreiro Zobodô Malê Bogum Sejaundê, Roça do Ventura, em Cachoeira, o terreiro Omoilê Abolá, em Itaparica. Até o momento, os bens imateriais registrados no estado da Bahia pelo IPHAN são o samba de roda do Recôncavo, ofício das baianas de acarajé. Atenção, não são as baianas e nem o acarajé, e sim o modo de preparar o bolinho. Roda de capoeira, ofício dos mestres de capoeira, a festa do Senhor do Bonfim, a celebração do Bembé do Mercado em Santo Amaro. Alguns bens culturais materiais tombados na cidade de Salvador pelo IPHAN são o terreiro da Casa Branca, o terreiro do Gantuá, o terreiro Ilê-Axé Opoafanjá, o terreiro Ilê-Axé Oxumaré, Ilê-Maroiá Lagi Alaqueto, o terreiro do Bate-Folha, o outeiro de Santo Antônio da Barra, o Centro Histórico de Salvador, trechos da Avenida Otávio Mangabeira, Conceição da Praia, Dique do Tororó, Praça da Sé, entre outros. Os bens culturais tombados pelo município de Salvador, através da Fundação Gregório de Matos, aplicando a Lei 8.550/2014, são Terreiro Vodun Zoque, Pedra de Xangô, Cristo Redentor e o morro que ele serve de suporte. Ilê-Axé Calê Bocum, marco de fundação da cidade do Salvador. Murais e painéis de Caribé. Igreja da Ascensão do Senhor. Maquete de Salvador. Até o momento, os bens culturais imateriais registrados pelo município de Salvador, através da Fundação Gregório de Matos, aplicando a Lei 8.550/2014, são Samba Junino, Festa de Iemanjá. Deu para entender a diferença entre patrimônio cultural, material e imaterial? Voltando um pouquinho à contextualização dos instrumentos jurídicos,
data dos anos 2000 a criação do Decreto número 3.551, de 4 de agosto de 2000, que institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial do Patrimônio Cultural Brasileiro. Criou o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial e consolidou o Inventário Nacional de Referências Culturais, INCR, marco fundamental para as políticas de patrimônio cultural imaterial no país. Em 2001, a Unesco criou a Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade e, no mesmo ano, organizou a Convenção de 2001 sobre a proteção do patrimônio cultural subaquático. Infelizmente, até o momento, o Brasil ainda não se tornou signatário, embora tenha importantes sítios arqueológicos subaquáticos, inclusive na Bahia e na cidade de Salvador, repleta de naufrágios históricos e que deveriam ser melhor pesquisados e preservados. A esse respeito, é importante mencionar o Decreto Municipal número 30.953/19, que estabeleceu a criação do Parque Natural Municipal Marinho da Barra, uma unidade de conservação de proteção integral de 323 km², situados entre o Forte de Santa Maria, no Porto da Barra, e o Farol da Barra, na cidade de Salvador. Por fim, ressaltamos a importância da Convenção para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, realizada pela Unesco em 2003, e que tem como importantes objetivos a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, o respeito pelo patrimônio cultural imaterial das comunidades, grupos e indivíduos envolvidos, a sensibilização a nível local, nacional e internacional para a importância do patrimônio cultural imaterial e da sua apreciação recíproca, a cooperação e assistência internacionais. No Brasil, figuram na lista representativa do patrimônio cultural imaterial da humanidade o samba de roda no recôncavo baiano, a arte Kuziwa, pintura corporal e arte gráfica, o ajampe, o frevo, expressão artística do Carnaval de Recife, o círio de Nossa Senhora de Nazaré, a roda de capoeira, o complexo cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão. Para fecharmos essa primeira aula, não podemos deixar de mencionar a criação da legislação para o patrimônio cultural imaterial em nosso estado. Na Bahia, podemos ressaltar o segundo encontro de governadores para a preservação do patrimônio histórico, artístico e arqueológico e natural do Brasil, que resultou em uma publicação de 1971, na qual se debateu a criação de uma legislação estadual para a preservação do patrimônio e a criação de órgãos estaduais que se ocupassem da proteção e preservação dos acervos naturais e de valor cultural. Em 2003, o governo da Bahia editou a Lei 8.895/2003, regulamentada pelo Decreto 10.039, de 3 de julho de 2006, que instituiu normas de proteção e estímulo à preservação do patrimônio cultural do estado da Bahia, cria a Comissão de Espaços Preservados e dá outras providências. No âmbito de Salvador, destacamos a Lei nº 8.550, de 21 de janeiro de 2014, que instituiu normas de proteção e estímulo à preservação do patrimônio cultural do município de Salvador e que pode ser acionada para tombar e registrar bens culturais de interesse público em nossa cidade. Como podemos observar nesse primeiro vídeo, o tema de patrimônio é bastante amplo e os mecanismos jurídicos têm fundamental importância na proteção e salvaguarda dos bens culturais. Sem eles, não haveria como cobrar a responsabilidade dos estados e da própria população. Por isso, precisamos conhecer todo esse conjunto jurídico
e colaborar na identificação, inventariação e registro dos bens imateriais. Tema tratado no próximo vídeo. Até breve!